e a delicadeza de Ana Carolina em todo esse percurso. Agradeço também a Luiz Roberto Manzani, agradecimento que vai muito além desse momento, pelo acolhimento e carinho nos momentos mais difíceis de escrita da tese e também pelo dia de hoje. O trabalho que pretendo apresentar estrutura-se em 3 passos. Um primeiro, que visa situar o mito de Narciso e o momento de escrita do texto Introdução ao Narcisismo, segundo Freud. Um segundo passo, que busca trabalhar diretamente o texto freudiano em um recorte específico. E, terceiro e último passo, que mesmo sendo o último é preliminar, pois faz parte de uma pesquisa mais longa em andamento, que visa pensar a psicose e uma possível clínica das psicoses à luz da teorização sobre o narcisismo. Nesse ponto, necessariamente recorrerei a Lacan, em especial os seminários 3, sobre as psicoses, e o seminário 23, o sintoma. Primeiro passo do mito, né? Há 4 registros literários conhecidos do mito de Narciso: o de Ovídio, o de Cânon, ambos do século I, e 2 mais recentes, de Pausanias, já no século II. Ao considerar a biblioteca de Freud, a versão trabalhada por ele foi a de Ovídio, em Metamorfoses. Trago um breve resumo do mito. Eu espero que a beleza do texto do Ovídio, supere a repetição para os que já conhecem. A ninfa Liríope, violada pelo deus rio Céfiso, que a abraçou em sua correnteza coleante enquanto a mantinha aprisionada em suas águas, veio dar à luz um menino de raríssima beleza, a quem deu o nome de Narciso. Após o nascimento do filho, Liríope foi consultar Tiresias, que dispensa apresentações, pois é o adivinho cego que cumpre função fundamental na tragédia de Édipo. É o oráculo de Delfos, que serve a Apolo e que, cabe lembrar, é apresentado como oblíquo e enganador, seja por sua mensagem, seja pela interpretação dada à mensagem. Como bem destaca Zonde, cabe ao oráculo anunciar o que vai acontecer em um movimento de desvelamento da verdade que não implica salvação, mas se constitui em prefiguração do aniquilamento. Cito Zonde. Pois não é o aniquilamento que é trágico, mas o fato de a salvação tornar-se aniquilamento. Ao perguntar se seu filho viveria muito, Liríope recebe como resposta: viverá muito se ele jamais se conhecer. Ou, em outra tradução, viverá muito, contanto que ele jamais se conheça. Gostaria de destacar aqui a equivocidade entre se conhecer e se ver, pois na recepção geral do mito, Narciso está referido ao olhar, ao ver, ao ver-se, aos espelhos. Comenta Ovídio: por muito tempo as palavras do adivinho pareciam sem sentido, mas o que sobreveio mostrou-lhes o acerto, o incidente, o modo como o rapaz morreu, a estranheza de sua louca paixão. Aos 16 anos, Narciso já era assediado por muitos jovens e donzelas. Percebam que há uma indistinção sexual aqui, Mas naquela esbelta forma era tão frio e orgulhoso que não houve jovem ou donzela que lhe tocasse o coração. Certa vez, enquanto caçava, foi seguido por uma ninfa de estranha voz, a retumbante Eco, que não podia ficar em paz quando os outros falavam, nem começar a falar enquanto alguém não lhe dirigisse a palavra. Eco só podia repetir a fala alheia, devido a um castigo que lhe aplicou Juno, o Herme. Enamorada, Eco desejava transmitir ao seu amado tudo o que sentia, mas não podia por força do castigo imposto. Quando Narciso, percebendo sua presença, indagou: há alguém aqui? Apenas ecoou: aqui. E o que se seguiu foi o único diálogo possível e lindo. Aproxima-te, obviamente a primeira frase de Narciso. Aproxima-te. Como não vê ninguém, Narciso insiste: por que foges de mim? Foges de mim. Aqui nos encontraremos. Crendo ser desejada, Eco sai da vegetação e abraça Narciso, que, assustado, foge, não sem antes dizer: retira as mãos de mim, não me abraces, que eu morra antes que tu possas me reter. Eco repete:
que tu possas me reter. E em seguida se cala. Rejeitada, recolhe-se entristecida à floresta, passa a viver nas cavernas vazias, não come, não dorme, definha, enruga-se e descarna-se, até que todo o vício de seu corpo se desfaz no ar, só lhe restando a voz e os ossos, e depois nem esses mais, pois dizem que se transformara em pedra. Mas todos a podem ouvir, pois a voz, e somente a voz, ainda vive nela. Como bem indicou Freud, e Sérgio Fernandes não lembrou isso em sua apresentação, o abandono é o pior destino. Narciso continua a desprezar moças e rapazes, até que uma jovem desdenhada, e aqui há uma diferença nas versões, em uma é uma jovem, na outra é um jovem, bradou aos céus, pois que ele possa amar a si mesmo e não obter aquilo que ama. Prece ouvida pela deusa Nêmesis. Segue daí a famosa cena do lago. Narciso enamora-se da bela forma que vê e em deslumbramento ali permanece. Narciso definha, sem comer, sem dormir, sem descanso, tolamente iludido com a possível correspondência do amor da imagem que nunca se efetiva. As náiades vão buscá-lo, mas em seu lugar, em lugar de seu corpo, encontram uma flor. Ainda quando sua sombra atravessa o estige, Narciso debruça-se sobre o barco para avistar sua imagem na água. A maldição vai para além, né? Fim do mito narrado por Ovídio. Na versão de Cânon, Narciso se suicida com uma espada, a mesma que havia anteriormente sido utilizada por um de seus amantes desprezados em seu próprio suicídio. Nessa versão, a flor Narciso teria brotado pela primeira vez no sangue derramado. Ao final da narrativa, conclui-se pela necessidade de haver cerimônias públicas dedicadas a elas. Pausanias, por sua vez, faz duas breves referências ao mito, mas é a segunda que nos parece mais distoante. Narciso tinha uma irmã gêmea, muito parecida com ele. Vestiam-se da mesma maneira e penteavam os cabelos do mesmo modo, indo à caça conjuntamente. Narciso enamorou-se da irmã, que veio a morrer. Ele ia à fonte para contemplar sua imagem, e embora soubesse que via seu próprio reflexo, obtinha consolo no seu amor, ao imaginar que via não sua própria imagem, mas a imagem de sua irmã. Para Pausanias, seria tolo supor que um homem se deixe enganar por sua imagem, por um reflexo. Como já dito anteriormente, Freud tomou a versão de Ovídio, pois a segunda versão de Pausanias inclui uma alteridade que não está em conformidade com o uso do termo narcisismo. Interessante observar que o mito poderia ser relacionado por Freud à pulsão, à voz, a eco, e ao olhar, Narciso, mas de modo distinto em relação à lenda do rei Édipo e ao drama de Sófocles, porque em relação a isso o Freud faz uma distinção entre o mito e a peça. O recurso ao mito de Narciso não surgiu originalmente da pena freudiana. O termo narcisismo surge no final do século XIX e, segundo o próprio Freud, foi uma construção de Havelock Ellis e Paul Neck. Em 1898, Ellis teria utilizado a expressão Narcissus-like, tal como Narciso, em seu texto Autoerotismo, um estudo da manifestação espontânea do impulso sexual. E Neck, um ano depois, em 1899, forjou a palavra narcisismo para comentar o ponto de vista de Ellis. Essa é a versão mais conhecida. Mas Roudinesco e Plon, em seu dicionário, apontam uma outra origem para o termo, Alfred Binet. Este autor francês fez uma primeira referência ao mito de Narciso em uma breve nota de rodapé, em meio a uma problemática de diagnóstico psicopatológico, no texto O Fetichismo no Amor, em 1888, 10 anos antes, portanto, do uso de Ellis. Nesse sentido, não devemos desconsiderar a histórica oposição entre a psicopatologia alemã e francesa, que parece, em seu jogo político, ter levado ao esquecimento de Binet em sua relação ao uso do termo narcisismo. Não por acaso, dentre os textos consultados, o único que faz referência ao autor francês é de Roudinesco e Plon, também franceses. Indico, para quem quiser discutir de forma mais detalhada a origem do termo e o uso de um mito na construção de uma nomenclatura médica, o autor faz referência a Deleuze, a dissertação de mestrado defendida por Luiz Moreno Guimarães na USP em 2012,
sob orientação de Paulo César Engle. Chega agora ao terceiro autor mais conhecido. Richard von Krafft-Ebing, autor de Psicopatia Sexualis, em sua longa enumeração dos casos e descrição dos tipos de perversão sexual, inserirá definitivamente o uso do termo narcisismo no campo das perversões. Inclusive, Carlota, ao pigmalionismo, a perversão que consiste no prazer sexual com estátuas, em referência ao mito de Pigmalião que você citou ontem. A inclusão do narcisismo no rol das perversões teve como efeito uma criminalização do quadro e sua apresentação como, cito, uma estranha mistura de exibicionismo, autossexualismo e homossexualismo, detalhadamente descrito no caso clínico da loucura dos espelhos. É um jovem de 28 anos que ele pega, o quarto dele é cercado de espelhos, ele fica nu, ele fica penteando os bigodes e se abraçando, e ele não apenas tem ereções, como ejaculações, e no período de férias ele vai fazer isso na casa da tia, então ele pega todos os espelhos da casa, coloca dentro do quarto, a tia espreita e denuncia a polícia, né? Ele já estava criminalizado, ele vai preso, né? E o Krafft-Ebing descreve. Os autores citados, todos do campo da psicopatologia, buscaram, como era característico nesse período, realizar um apanhado de casos e descrições sem nenhuma tentativa substancial de explicação ou análise. Havia, de certo modo, a ambição de registrar, de fotografar os quadros, dando base para uma clínica ateórica. Chega a soar irônico que a pretensão de uma clínica descritiva e ateórica, que não faz recurso à etiologia, tão presente no século XIX, retorne em nossas discussões atuais do CID e do DSM, em pleno século XXI. O ponto que acho interessante destacar, antes de irmos ao texto freudiano, é a estranha possibilidade de dispensar o outro. É a alteridade estar reduzida a uma identidade, ou seja, sob diferentes olhares destes autores, podermos recolher que o fetichismo, o objeto fetiche, pois esse é um dos pontos que Freud destacará, mas que está também presente no texto do Binet, não está relacionado ao corpo do outro ou a objetos inanimados, mas seria apenas o suporte para o investimento de si mesmo. E aqui eu destaco o uso de Binet em relação à expressão investimento de si mesmo, e não em si mesmo, torção que Freud fará posteriormente. Ou, mantendo o espanto psicopatológico do século XIX, perguntar: como é possível pensar em uma sexualidade sem alteridade? Vamos ao texto freudiano, passo 2. Segundo Peter Gay, que morreu nesses dias do evento, né, em suas correspondências, foi no dia 12. Em suas correspondências, Freud afirma que a escrita do artigo sobre o narcisismo foi desagradável pelo reconhecimento de uma séria insuficiência nos argumentos apresentados. Embora indicasse que se tratava de um acerto de contas com Adler e Jung, Freud distinguiu esse texto em relação aos demais artigos metapsicológicos. Se, por um lado, os artigos de metapsicologia sistematizavam o conhecimento produzido até então, por outro, indicavam claramente os limites teóricos encontrados por Freud. E o texto sobre o narcisismo, nesse aspecto, parece exemplar. Destacarei no texto freudiano apenas 3 pontos. Ponto 1. O movimento inicial argumentativo produzido por Freud que retira o narcisismo do campo da psicopatologia. Ponto 2. A busca de uma diferenciação entre psicose e neurose. E o ponto 3. O problema que se coloca para a teoria das pulsões. Em relação ao ponto 1, o movimento inicial de retirada do campo da psicopatologia, cabe destacar que o texto freudiano sobre o fetichismo, que é de 1927, entra diretamente na discussão sobre as perversões, sendo paradigmático para se pensar a perversão em psicanálise. No entanto, o presente texto de 1914 segue outro percurso. Freud parte da perversão, fazendo referência a Ehrlich,
refere-se a outros distúrbios, para daí pensar o desenvolvimento sexual regular, apresentar o narciso como complemento libidinal do egoísmo da pulsão de autoconservação e afirmar um narcisismo primário e normal. Ele faz alguns passos. O narcisismo passa a ser apresentado como um estágio necessário de desenvolvimento na transição do autoerotismo para o amor objetal. Eu estou me mantendo no texto de 1914, há outros desdobramentos da noção de narcisismo que eu não explorarei no momento. E aqui eu indico o livro do Richard Simank, A Formação da Teoria Freudiana das Psicoses, que faz o diálogo do texto de 1914 com textos anteriores e posteriores da produção freudiana. Mas em Freud, é após fazer esse alargamento da noção de narcisismo que o segundo ponto se coloca, a busca de uma diferenciação entre psicose e neurose. Se a neurose é apresentada como uma solução, como um direcionamento da carga libidinal narcísica, que promove a substituição da realidade pela fantasia, mantendo a relação erótica com pessoas e coisas, a psicose, por sua vez, é pensada como o desligamento do investimento libidinal. Freud faz uso dos termos desligamento e represamento e indica que a noção de introversão, cunhada por Jung, tem sido usada de forma indiscriminada, devendo limitar-se aos casos de parafrenia. Duas perguntas, a meu ver, guiam Freud nesse percurso. Uma primeira: de onde vem a necessidade de ultrapassar as fronteiras do narcisismo e pôr a libido em objetos? E pegando Freud, eu gostaria de destacar a ênfase que ele dá. Ele diz assim: de onde vem mesmo a necessidade de ultrapassar as fronteiras do narcisismo e pôr a libido em objetos? A segunda pergunta é: como diferenciar libido do eu de libido do objeto, que no narcisismo mostram-se indistinguíveis? A primeira dessas questões, Freud responderá com uma teoria da cultura em sua relação com a educação e a repressão. Totem e Tabu, de 1913, faz uma referência breve ao narcisismo, e Mal-Estar na Civilização, já de 1930, traz um detalhe que me parece bem interessante. Como nos lembra Freud, uma das três fontes de sofrimento humano vem do convívio do homem com outros homens, e uma das soluções diante desse incômodo é o uso de narcóticos, os quais trazem, cito Freud, além de um ganho imediato de prazer, uma parcela muito desejada de independência em relação ao outro. O narcótico, que traz em sua etimologia o radical narc, o mesmo de narcisismo, deriva do grego, significa torpor, e está em relação à flor de narciso. A recusa da alteridade, da entrada do outro, do mundo externo, do prazer privado do uso da droga, está aí colocado de forma pontual e precisa. O investimento narcísico, em seu limite, exclui toda alteridade. A segunda pergunta, como diferenciar libido do eu de libido do objeto, se no narcisismo elas se mostram indistinguíveis, nos leva ao terceiro ponto, o problema que se coloca para a teoria das pulsões. Ao afirmar a indistinção entre libido do eu e libido de objeto no narcisismo, considerado como um período intermediário do desenvolvimento libidinal, a oposição entre energia sexual, a libido, e uma energia das pulsões do eu mostra-se fragilizada. De um lado, poderíamos cair na proposição de uma energia geral, não necessariamente sexual, que estaria diferenciada em seu objeto, em relação àquilo a que se dirige, não em sua natureza. Argumento perigosamente próximo ao de Jung. De outro, se mantivermos essa questão como guia, seríamos levados inevitavelmente a colocar em questão o dualismo pulsional, pulsões sexuais versus pulsões do eu. Sabemos que Freud, a despeito do argumento construído nesse artigo, manterá essa oposição. Daí, talvez, as insuficiências sentidas na argumentação, e só fará alterações teóricas em seu dualismo pulsional em 1920. Obviamente, existem muitos outros aspectos a serem destacados nesse texto, e esse é apenas um breve recorte para pensar a relação entre narcisismo e psicose. Tomemos, então, a diferenciação proposta por Freud entre psicose e neurose, que afirma a substituição dos objetos reais por objetos fantasiados na neurose, e que indica a recusa da alteridade
e o desligamento ou represamento da libido nos casos de psicose, inicialmente nomeada de neurose narcísica. Mas eis que Freud, mantendo sua elegância textual, equilibra os dois quadros, possibilitando que o delírio, nos casos de psicose, venha a cumprir papel semelhante ao da fantasia. No entanto, faz uma afirmação que deve ser escutada em sua precisão. O delírio vem como uma tentativa de cura após um período de efetivo adoecimento, que se coloca como fracasso do investimento libidinal em objetos da realidade. O engano é que nós, e Freud se inclui nessa frase, o engano é que nós tomamos como doença o que já é um processo de cura. Na parafrenia, e Freud delimita esse quadro clínico, a libido, após o fracasso de seu investimento em objetos do mundo, retorna, seja em forma de delírios de grandeza ou megalomania, pela inflação do eu, seja em forma de hipocondria, em um superinvestimento sobre o corpo. É interessante, pois essa distinção freudiana permite fazer uma disjunção entre eu e corpo. Ou, se quisermos fazer a referência ao mito de Narciso, entre eu e imagem. E, se quisermos provocar um pouco mais, isso nos permite explorar o equívoco entre se conhecer e se ver nas diversas versões do mito. Embora esse texto, bem como o caso Schreber, de 1912, seja extremamente profícuo para pensar a psicose, não há por parte de Freud uma expectativa efetiva em relação à clínica da psicose. Não apenas em seus artigos sobre a técnica, ele indica os limites da psicanálise frente a esses casos, em função da transferência negativa e da reduzida possibilidade de sugestão, como também anuncia, logo no início do artigo de 1914, textualmente, que não pretende esclarecer ou aprofundar o problema da esquizofrenia. É por aproximação que ele segue, ao pensar como caminhos possíveis para a sua argumentação em 1914, a consideração sobre a doença orgânica, a hipocondria e a vida amorosa dos sexos. Me causa certa estranheza essa expressão, mas Freud busca diferenciar homens e mulheres em sua relação narcísica com o corpo. As mulheres seriam mais narcísicas, segundo Freud. Vamos ao terceiro ponto, que é a questão da clínica das psicoses, onde eu faço o recurso a Lacan. Em sua tese de psiquiatria, em 1932, Lacan faz um questionamento bem pertinente. Esse método de interpretação, referindo-se à psicanálise, cuja fecundidade objetiva se revelou nos vastos campos da patologia, se tornaria ineficaz no limiar do domínio das psicoses? E ele diz: trata-se de aplicar aos fenômenos da psicose um método de análise que deu suas provas em outra parte. De modo resumido, Lacan considera que a psicanálise poderia vir a ofertar uma psicoterapia dirigida para os casos de psicose, na condição de melhorar a sua técnica. Desde a tese, me parece que Lacan se empenha na construção de uma clínica para os casos de psicose, que teve, no Seminário 3, a ênfase dada em 3 pontos centrais. O primeiro é o diagnóstico através dos fenômenos de linguagem em suas alterações. O segundo, o manejo clínico em relação ao uso do significante, que nos casos de psicose nada revela, não é decifrável, não é traduzido, que é um ponto que a Janaína apresentou muito bem no Freud, Ou seja, não é esse o movimento que vai se fazer, esse é o modelo de análise tomado de empréstimo à clínica das neuroses, mas simplesmente o manejo clínico em relação ao uso significante está aí, na superfície da linguagem, em seu deslizar significante e singular da fala psicótica que nos espanta e cativa, que, em uma perspectiva clínica, permite a suposição de um sujeito dividido na condição de agente e de objeto do delírio. E o terceiro ponto, o manejo transferencial, que não se sustenta mais em uma posição suposta de saber atribuída ao analista, e aqui é uma diferença radical em relação ao Freud, mas mantém-se na condição de testemunhar a relação do sujeito com a linguagem e com os fenômenos invasivos da psicose e de secretariar suas relações com o meio social. Especificamente em relação ao narcisismo, Lacan faz uma provocação e indica que considerar a construção freudiana apenas como uma etapa, ou seja,
Ele fala isso. Afirmar que antes de se voltar para os objetos exteriores, haveria uma etapa em que o sujeito toma o seu próprio corpo como objeto, é não apenas insatisfatório, palavra também usada por Freud sobre seu artigo, insuficiente e insatisfatório, como também não permite qualquer avanço em relação à psicose, em seu manejo clínico e em sua compreensão teórica. É fazendo recurso ao seu já famoso estádio do espelho que Lacan enfatiza a relação entre narcisismo e agressividade, para dizer com todas as letras que o eu é desde já, por si mesmo, um outro que se instaura numa dualidade interna ao sujeito. Eu é um outro, é distinto do sujeito, exerce uma função de domínio no cerne de si mesmo e revela a importância para o homem de sua imagem especular como corpo que se dará a ver no espelho. Veja o número de deslocamentos que ele faz. Eu é um outro, é distinto do sujeito, exerce uma função de domínio no cerne de si mesmo, revela a importância para o homem de sua imagem especular como corpo que se dá a ver no espelho. Levando adiante o questionamento freudiano, Lacan distingue e une corpo e eu, e propõe que nos perguntemos quanto ao plano em que se exerce a retirada de libido nos casos de psicose. Ao falar de planos, Lacan está trabalhando com os registros de apreensão da realidade, real, simbólico e imaginário. Ou seja, tomando como apoio a teoria freudiana apresentada no caso Schreber e no ensaio sobre o narcisismo, Lacan aponta para a desestruturação ou dissolução imaginária nos casos de psicose que interferem e modificam a estrutura simbólica. Cito Lacan. Quando Freud explica o delírio por uma regressão narcísica da libido, sua retirada dos objetos tendendo a ser uma desobjetalização, isso quer dizer, no ponto aonde ele chegou, que o desejo que tem de ser reconhecido no delírio se situa num plano bem diverso do desejo que tem de fazer-se reconhecer na neurose. Então, todo o tempo ele vai ficar trabalhando nessa distinção. Na neurose, fica-se sempre na ordem simbólica, com a duplicidade do significante e do significado. Na psicose, o delírio, como tentativa de cura, vem de outro lugar, de outro registro, e se torna legível em sua superfície de tessitura. É interessante porque isso está no Freud, Lacan retoma a ideia como se fosse colocado um tapete, feito um remendo. Né? Então, a psicose, o delírio vem, se torna legível em sua superfície de tessitura, em fenômeno de linguagem de significação. O delírio coloca-se como tentativa de cura por meio de uma imaginarização sobre uma ferida simbólica. A indistinção entre os planos pode levar o analista a buscar interpretar um delírio cuja significação já está dada para o sujeito, essa interpretação como tradução. Dito de forma clara, tratar um caso de psicose pela via da interpretação do sentido é, no mínimo, inútil, ou uma betice, como diz Lacan. Em bom baianês, uma abestalhação. Coisa de abestalhado, daquele que, cheio de si, em sua presunção, fala bobagens. Se, como afirma Lacan, o recalcado na neurose reaparece in loco, na psicose se coloca em altero, no imaginário, na inflação egóica, como diria Freud, que indica o retorno da libido sobre o próprio eu. Bom, temos aqui uma apresentação extremamente resumida do uso que Lacan faz na noção de narcisismo de Freud em 55 e 56, seminário 3, 20 anos depois, no seminário 23, o sintoma, Lacan discutirá a escrita de James Joyce como um modo particular de articulação entre os registros imaginário, simbólico e real. Nesse período de sua obra, a topologia, e em especial o Novo Romeu, são apoios metodológicos para o seu pensamento sobre a clínica. Mas, num dos raros casos de recurso à psicobiografia, se podemos dizer assim, o que Lacan fez, o psicanalista francês discute o relato feito por Joyce em Retrato do Artista Quando Jovem, relato da surra que levou de 4 ou 5 colegas de escola. Nesse acontecimento biográfico de Joyce, ficcionalizado no texto, talvez por isso que Lacan se autorize a fazer uso, no momento da surra, Stephen, que é o personagem de Joyce, então Stephen Joyce, deixa seu corpo cair como uma casca. Afasta a lembrança da surra, coloca esse corpo entre parênteses,
não se interessa por sua imagem e não guarda rancor. Apenas, e eu acho que tem uma certa ironia nisso, apenas não testemunha qualquer reconhecimento por quem quer que seja. Despindo do seu corpo casca, Stephen Joyce parece buscar preservar seu eu, mas em um estranho efeito de junção e disjunção, desfaz-se de sua imagem e não preserva qualquer amor próprio. Para pensar essa particularidade, Lacan apoia-se, sem dúvida, na linguagem, no texto escrito por Joyce, mas teoriza a partir dos nós em sua materialidade. E aí, o corpo é inicialmente apresentado como um saco cheio de órgãos, imagem narcísica, segundo Lacan, que nos permite enunciar que temos um corpo como unidade, como propriedade, meu corpo, que não se confunde com o eu, mas que dele não se destaca. Isso é Lacan trazendo, a não ser justamente na cena descrita por Joyce. Nesse contexto, teorizar a partir dos nós permite a Lacan propor que a consistência do corpo pode se dar por meio da corda, sem recorrer a uma noção de interioridade. Ou seja, Lacan volta a discutir o que nos faz considerar o corpo como corpo próprio e retorna a Freud em sua teorização das pulsões. Evitando os dualismos pulsionais e mantendo como central a noção de pulsão de morte, né? Ontem na discussão do trabalho de Miguel Bairrão, Richard já trouxe essa questão, né? Lacan enfatiza a noção de apoio das pulsões sobre as funções vitais e o papel dos orifícios do corpo, trazendo um espanto clínico. Cito Lacan. A forma de Joyce deixar cair a relação com o corpo próprio é totalmente suspeita para um analista, pois a ideia de si como um corpo tem peso. É precisamente o que chamamos ego. E ele segue. Se o ego é dito narcísico, é porque, em certo nível, há alguma coisa que suporta o corpo como imagem. Ao despir seu corpo como uma casca, Joyce deixa cair seu eu, que deverá ser reconstruído continuamente no registro da escrita literária, entre línguas, que não apenas sustenta seu nome próprio, como permite um jogo de enodamento entre registros. A operação de enodamento dos registros se dará pela escrita, onde comumente se dá a vida no corpo. Como se pudéssemos dizer que houve uma troca do corpo próprio pelo nome próprio, no caso de Joyce. E Lacan nos lembra, nome esse que é o mesmo do pai. Para concluir, retornemos então à nossa questão das relações entre narcisismo e psicose. A partir do testemunho de Joyce e da teorização lacaniana, poderíamos hoje pensar em modos de estruturação subjetiva que dispensem o investimento narcísico? Ou, dito de uma forma metapsicológica, o conceito de narcisismo ainda se faz necessário para teorizar sobre as psicoses? Nesse sentido, eu gostaria de ouvir vocês a esse respeito, 100 anos depois do ensaio de Freud. Obrigada.